Braz, quando você aparece, o torcedor sempre quer falar de contratação, né? E a do Léo Ortiz vem se estendendo, já virou uma novela, zagueiro do Bragantino. Queria que você pudesse falar, ele vem, não vem, o que está pegando? Perfeito. E outra coisa que a gente está analisando aqui, essas mudanças, o que caracterizou hoje o time do Fluminense no segundo tempo? Nada, para mim nada. O Fluminense não mudou nada, o Flamengo engoliu e teve mais chance de gol. Então é muito perigoso, te digo mais. Opa, fala nação, bem-vindos a mais um vídeo, que aliás tá muito top. Marcos Braz falou sobre Léo Ortiz e deixou a torcida animada, e o Ricardo Rocha que desceu a lenha no Diniz. Pessoal, antes de dar play aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela força, comenta, nem que você mande só um salve, um emoji, isso faz muita diferença. Dito isso, vamos para o vídeo. Créditos ao canal TV Band Rio, link na descrição. Mas ele fica muito desequilibrado dentro do jogo. E aí o Flamengo soube aproveitar também a situação em algum certo momento que ele estava ali torto, né, naquela posição. Então assim, o Fluminense, a gente sabe, e isso que o Ricardo falou, em relação à posse de bola, você trazer o Flamengo, olha só, quantos jogadores do Flamengo pressionou. Isso é viver perigosamente, Tio. É, isso tem que ter coração forte. Tem que tomar um Já veio, quer ver outra coisa disso que a gente está falando? Já não joga com zagueiro. Porque a zaga hoje é um Felipe Melo, que é um volante, e o Thiago também, que é volante. Sim. Já não joga com zagueiro. Eu até gosto mais do Felipe hoje jogando de zagueiro. No volante não mais, é claro, porque chega a idade. Pela idade, e ele é muito experiente, é um baita jogador e ajuda. Então já não são aqueles zagueiros de zagueiros. E aí você toda hora tira os dois zagueiros e coloca garotos, né, jogadores. Não é o dia hoje de botar o Manuel, por exemplo, que voltou da suspensão por doping, já estava no banco lá no Equador durante a semana, porque é um jogo assim... Ia mudar muito pouca coisa para a pretensão do Fluminense no Campeonato Carioca. E o Manuel já começaria, xerife, a pegar o ritmo de jogo de competição, como diz Evaristo. Perfeito. E outra coisa que a gente está analisando aqui, essas mudanças, o que caracterizou hoje o time do Fluminense no segundo tempo? Nada, para mim nada. O Fluminense não mudou nada, o Flamengo engoliu e teve mais chance de gol. Então é muito perigoso, te digo mais. Abre o olho, tá? Na Recopa. Pega um time cascudo, que tem título de Libertadores, tem título de Recopa, difícil. Entendeu? Mas então, fora da altitude, eles não são esse bicho feio, não. Eles são feios lá em cima, que o cara que não respira. Mas é um time campeão e tem, né, os seus méritos também. Mas falando do jogo, é isso. Eu acho que são muitas mudanças táticas do jogo. Ele treina para isso. Perfeito, Atisson, quando diz o Alessandro, de lateral direito. Não, golaço. Atisson Mazzoli, sobrenome bonito, italiano. Mazzoli, desculpa. Por favor. É porque o Alessandro Gonçalves fala diferente. Mas olha aqui, você compactua da opinião dos nossos especialistas lá da cabine, que de repente falta aí um reforço nas laterais do Flusão? Primeiro eu dizer para o Sérgio Maurício que eu tenho um carinho enorme por ele, né? Ele falou dessa dupla de ataque. Agora, começa com o goleirão, né? Como é que ele sai jogando? Nosso seu GV. Exatamente. Aí eu jogo de ala avançado. Tipo abelha, vai lá, belisca e volta. Você tipo de volante, né? Tipo abelha, vai lá, belisca e volta. E você na meiuca ali. Eu na meiuca. Eu quero saber a posição do Sérgio nesse time. Camisa 10, organizando. Eu tô na cabine narrando. Não, para com isso. Não, eu vou colocar. Só na cabine narrando. O Serginho e vai já ser... tá de bom tamanho. O Serginho vai ser meia esquerda frieira, só dá no pé. E aí tem o Rob também, Rob Porto, pra gente também escalar ele em alguma posição. Eu prefiro me calar, prefiro deixar o Sérgio Maurício narrando muito. Eu só jogo na cabine ou então jogo de teimoso. Teimoso eu também jogo. Então, em relação aos laterais, é lógico que o Diogo Barbosa teve uma... oportunidade muito grande, já teve alguns grandes momentos no Fluminense, jogou alguns bons jogos. É lógico que ele é o cara ali da posição quando o Marcelo não joga. Porque antes do Diogo Barbosa não tinha lateral esquerda. Aí o Fluminense sofreu muito, porque teve várias mudanças de posição e aí entra o que o Alexandre vinha fazendo. Às vezes ele fazia a lateral de esquerda, agora ele está fazendo a direita, que acaba fazendo algumas modificações, prejudicando o próprio sistema do Fluminense. O Fluminense, a gente sabe que tem um modelo de jogo com uma particularidade incrível, que é posse de bola, que é aproximação, que é buscar profundidade com áreas, com Keno, que é um jogador com velocidade. Só que quando não consegue sair com essa posse de bola, aí você não consegue atingir o último terço. E aí essa dificuldade toda. Mas assim, o Diogo Barbosa eu acho que ainda dá caldo quando o Marcelo não joga. Claro, o Marcelo é espetacular, um cara que infelizmente a idade vai chegando, que aí acaba para todo mundo, mas é um cara que tem muito potencial. E na direita, também. O Xavier está num grande momento, né?
O Xavier teve um grande momento no Fluminense, né? Então, assim, a gente sabe que é o titular. O Guga entra, quando entrou sempre muito bem também. E tem uma grande coincidência. Agora, o problema todo é da defesa, porque com a mudança toda do Nino saindo, que já estava acostumado a fazer aquela função de sair com velocidade, de ir para o ataque, de fazer um jogo apoiado, ele já está acostumado com isso. Para essa chegada desses jogadores, você tem que se acostumar, se ambientar, ter um pouco mais de coragem, porque não são todos os jogadores ainda que têm essa facilidade. E para o zagueiro é mais difícil. É mais difícil, ali jogar ali próximo na rua, a culpa é dele. O Nino participou do processo desde o início, desde a chegada do Diniz. Então ele está há 2 anos com o Diniz. Mas tem uma coisa que é aquilo que eu falei. Eu acho que o Diniz tem a página A, às vezes ele não tem a B. Se você pegar, as mudanças são as mesmas. Não tem uma maneira de jogar, ele é a mesma. As mudanças são as mesmas. Pega um treinador como o Tite, que é inteligente. Opa, ele pode fazer esse tipo de mudança. É aquilo que eu te falei. GV, né, Bebeto aí, que sabe também, e o próprio Washington. Você hoje não é pego de surpresa. Todo mundo sabe como todo mundo joga no mundo globalizado. Tem aqui a internet, o cara olha, você vai jogar com um time do interior do Piauí. Ele sabe como o Flamengo joga. Sim, agora... Porque hoje tem isso. As mudanças do Fluminense, normalmente no jogo é as mesmas. Então, mas tira o zagueiro, bota os 2 volantes, eu tiro um volante. Então as pessoas também conhecem, mas sabem. O que o Ricardo Rocha falou e o Washington falou muito bem ali, é que quando você tem um time que tem essa inteligência, mas que tem uma dinâmica de pressionar o adversário simultaneamente, não é só eu pressionar com 1, 2 jogadores. O Flamengo pressionou às vezes com 4, 5 jogadores naquele setor, para dificultar. Aí realmente o time não consegue passar da segunda linha e aí não consegue dar sequência no jogo. Essa semana a gente viu uma coisa meio doida, que foi a torcida do Flamengo, ou parte dela, vaiando o Pedro, atacante, que tinha feito um hat-trick, ou seja, marcou 3 gols na mesma partida, e logo depois foi vaiado ali por parte da torcida quando entrou o Gabigol. E a gente tem uma arte para botar na tela, até para chamar o Washington pro papo, do Pedro, que foi eleito pelos nossos comentaristas o cara do jogo. 75 minutos, um gol, um golaço, uma assistência de almanaque de letra em 3 finalizações. O Washington, coração valente. Ó, lembrando para você que está em casa, não sai daí, porque a coletiva daqui a pouquinho a gente põe na tela também. A zona mista, que quando o jogador sai ali para falar, a gente já tá com o Tati Tavares, Flávio Amêndola, todo mundo posicionado. Então você vai com a gente. O seu programa de domingo à noite é esse aqui. É o pós-jogão da Band com a gente. O Washington, coração valente. Eu sei que o atacante vive ali entre amor e ódio, altos e baixos. Achei exagerada as vaias pro Pedro, mas depois de um gol desse e de um passe de letra desse, Washington voltou para a lua de mel, né? Ah, sim, com certeza, GV. O Pedro foi realmente a torcida. Acho que a torcida se arrependeu hoje de ter vaiado o Pedro no último jogo. Se arrependeu mesmo, porque o Pedro vive um grande momento. O Pedro é o fazedor de gols do Flamengo agora. Né? O Pedro, claro que você tem uma história do Gabigol, a torcida do Flamengo sempre agradece pelos títulos da Libertadores, enfim, tudo que o Gabigol construiu dentro do Flamengo. Mas nesse momento, o jogador de área, o jogador centroavante é o Pedro. O Pedro está vivendo esse momento. Então, talvez a torcida pode aplaudir sempre o Gabigol, mas nunca vai ao Pedro. Jamais vai ao Pedro. Poxa, é um jogador que já pensou se ele sente. E hoje já não jogava nada, aí a torcida continuava vaiando, aí pronto, perdeu um centroavante, perdeu um goleador do momento. Então, com certeza ele conseguiu absorver essa vaia, botou personalidade dentro de campo, fez o gol, e ele saiu por isso que também a gente escolheu, não só pela partida, mas por todo esse processo que ele está vivendo, a gente escolheu para ele ser o melhor jogador em campo. E foi, realmente foi. E teve um lance aí, uma bicicleta que se ele acerta também, e faria um golaço. Então, acho que a torcida do Flamengo realmente se arrependeu de ter vaiado ele, e daqui para frente vai só apoiá-lo. Bebeto, e o Pedro é um jogador muito frio, né? A gente nota pelo próprio linguajar dele, quando ele dá entrevistas, ele não se abala. Agora tem uma coisa, o sucesso do Flamengo é porque às vezes contratava alguns jogadores que, né, substituíam muito bem. O ano passado o Gabigol não foi bem, ele está merecendo o banco. Porque o Pedro foi melhor. Mas não dá pra jogar com a história dele? Porque ele é ídolo pra caramba, ídolo faz gol. Não, dá, mas vamos dizer, só quem conseguiu que os dois jogassem juntos foi um treinador só. Dorival Diola, saudade também. Nem Jorge Jesus, ninguém, não sei, eu acho que ninguém conseguiu que eles dois jogassem juntos. Então, não dá pra ficar contando história. Tite, que é um, pra ele é o Pedro.
Falei hoje com o Gabigol, a gente bateu, né? Um abraço nele, desejei boa sorte. Ele é um baita jogador, tá lutando uma vaga com um cara que tá muito bem, que é o Pedro, e tem que esperar a sua vez. Eu acho que é isso. Esse Flamengo de 2019, esquece, irmão. Vai ser lembrado. Para mim, foi nesses últimos 20 anos, e talvez mais, o time que mais jogou bonito. Eu não vi time nenhum. Teve o time do Vanderlei, fez 100 gols, mas eu digo a intensidade de pressão. A intensidade da pressão dentro do campo adversário, eu não vi nenhum time do Brasil. Com exclusividade, Tati Tavares já está posicionada ao lado de Marcos Braz para falar aqui para o nosso pós-jogo da Band. É isso, GV, ao vivo aqui com o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo. Braz, começando falando dessa partida, né? Vitória num clássico, o Flamengo praticamente com a mão na Taça Guanabara, que é importante para a sequência, para as semifinais. É uma vitória que dá confiança para o teu trabalho também, né? Assim, não é só pelo que vai acontecer pela frente, até pelo que aconteceu para trás no ano passado. O ano passado foi um ano em que a gente não levantou taça nenhuma. Então, a Taça da Guanabara, mesmo depois de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, ela vai ser muito bem-vinda, até para que a gente comece o ano de uma maneira em que diferente do que a gente terminou o outro. Lógico, a gente também, eu acho que é importante falar que a gente está 6, 7 jogos, não me lembro, aí, sem tomar gols. Parece que o Rossi bateu o recorde do Cantarelli, não sei, de bastante tempo. Eu acho que tudo isso somado aí dá essa tranquilidade e essa certeza de que a gente está no caminho certo, mas que ainda falta bastante coisa. Braz, quando você aparece, o torcedor sempre quer falar de contratação, né? E a do Léo Ortiz vem se estendendo, já virou uma novela, zagueiro do Bragantino. Queria que você pudesse falar, ele vem, não vem, o que está pegando? Sim, o que eu posso falar é que está se caminhando, não na velocidade, eu acho que o Bragantino gostaria, do que o Flamengo gostaria. São números em que são considerados que você tem que fazer com tranquilidade, com transparência. E o Flamengo vai fazer o que for correto, o que for justo. E o Bragantino está tentando também a mesma coisa. Tem que ter paciência, a gente ainda tem até o dia 7 de março. Então, ainda tem bastante tempo para a gente levar. Está quase lá, né? Está quase lá, mas ainda tem tempo. Olha, o GV e o Ricardo Rocha estão no estúdio, querem te fazer uma perguntinha. Vou passar para você, tá? Eu só eles fazerem. Pode falar, gente. O Marcos já tá rindo, porque a gente conversou isso no gramado hoje, mas o Ricardo Rocha esqueceu de perguntar para ele. É verdade. Qual é o personal? O personal e a série que ele tá fazendo na academia, porque ele chegou lá hoje forte, com os braços quase pulando da camisa. Camisa apertada, né, Ricardo? Ricardo tá querendo saber o telefone do personal dele e qual a dieta que ele fez para passar pra gente. Dieta. Ô, Braz, o Ricardo Rocha, você já espera, né, o que vem pela frente, né? Ele quer saber o telefone do seu personal. Depois eu passo para ele. Mas, pô, tô bem, emagreci bastante, estou procurando emagrecer ainda mais, mas depois eu passo para ele. Melhor do que o personal é ver se nos próximos 10 dias a gente ainda fecha a janela melhor ainda do que a gente começou. A gente começou com De La Cruz, com Vinha, tirando alguns jogadores, tirando no bom sentido, né, oxigenando o elenco, que é o importante também. E, se Deus quiser, a gente vai fazer ainda contratações para dar ainda mais musculatura a esse elenco, em que, num ano em que no Campeonato Brasileiro a gente vai ter 9 jogos em data FIFA, que é um absurdo, que penaliza quem investe, penaliza quem contrata. O Flamengo pediu a pausa? Não, o Flamengo sempre pede para ser analisado. Agora são 9 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, eu acho que em outra competição da Copa do Brasil. Enfim, qualquer time do mundo, Barcelona, Bayern de Munique, qualquer um, que você tire 3, 4 titulares, dependendo com quem você joga, você sente e até deixa de pontuar números importantes. Então essa é a nossa preocupação. GV. Muito bem, está um minutinho aqui no Band Esporte. Muito obrigado pela bate-papo com o Marcos Braz, falando da janela do Flamengo.